Grandes viagens, rotas e destinos. O roteiro que necessita para as suas férias de verão. Uma viagem com 10 paragens em destinos fantásticos e paradisíacos neste planeta azul por muitos desconhecido. Saiba quando ir, o que fazer e quanto pode gastar. Grandes viagens. Nós damos-lhe a rota. Você escolhe o destino. Só tem de estar preparado para fazer as malas e descolar. Grandes viagens, rotas e destinos. Saudações e seja bem-vindo a mais um vídeo desta série das grandes viagens, rotas e destinos, férias 2019. Chegamos por fim ao último destino destas viagens. Ao longo desta série fizemos uma pequena volta ao mundo em busca de destinos encantadores e verdadeiros paraísos ideais para passar as suas férias. Visitamos ilhas paradisíacas com mares de águas cristalinas, percorremos cidades com um caráter histórico verdadeiramente impressionante, aterramos em locais fantásticos com regiões extremamente deslumbrantes, descobrimos até locais que serviram de cenário para séries de TV e ecrãs de cinema. Agora, nesta última paragem desta viagem, damos-lhe algo diferente. Por que não viajar para fora, cá dentro? E neste último vídeo não lhe vamos dar um, nem dois ou três, mas dar-lhe a conhecer 10 locais que merecem ser visitados neste país à beira-mar plantado. Aperte o cinto e venha daí connosco conhecer aquelas que são consideradas por muitos as cidades ou vilas mais bonitas de Portugal. Apesar de pequeno em território, Portugal é um país riquíssimo para o turismo. Cada uma de suas regiões tem um estilo muito próprio e mostra singularidades bastante preciosas. Da cultura à gastronomia, passando pelas belas paisagens e trilhas que levam a praias de tirar o fôlego. Todos os dias chegam a Portugal milhares de pessoas vindas dos 4 cantos do mundo. Querem conhecer a cultura, ouvir a história, experimentar a gastronomia e deleitar as vistas com monumentos e paisagens belas. O hábito faz com que muitas vezes isso nos passe ao lado. Mas a verdade é que Portugal tem isso e muito mais. Tem sol e calor humano, tem pessoas que sabem tão bem receber, tem sabores e odores característicos, tem mar, tem campo, tem serra e tem cidades maravilhosas de uma beleza única e autêntica que deve procurar conhecer. Quais são as cidades ou vilas mais bonitas de Portugal? É sempre um enorme desafio elaborar uma lista deste género, ainda por cima quando se opta por deixar Lisboa, Porto e Coimbra fora do ranking. Mas, tendo em conta os comentários dos turistas em sites internacionais relativos ao estado de preservação de monumentos e centros históricos, conseguimos elaborar uma lista das cidades ou vilas mais bonitas de Portugal. Conheça agora o top 10 das cidades ou vilas de Portugal, segundo comentários dos cibernautas, de vista obrigatória, pelo menos uma vez na vida. Número 10. Imagine uma cidade medieval. Assim é Óbidos. O centro histórico cercado pelas muralhas é cheio de charme e, com certeza, esse é um dos motivos que atrai tantos viajantes para a região. Seja na primavera, verão, outono ou inverno, passear pelas ruas antigas da região é uma experiência única em qualquer época do ano.
pois é como viajar no tempo e conhecer um pouco mais sobre como era a vida das antigas civilizações portuguesas. O Castelo de Óbidos, construído no século XIII, é a principal atração turística da cidade. Atualmente o local se tornou uma das pousadas mais luxuosas do país e tem como objetivo fazer com que seus hóspedes tenham a experiência de viver uma verdadeira noite de rei e rainha. Outro local que não pode ficar fora do roteiro é a Igreja de Santa Maria. Principal igreja da cidade, o edifício de estilo renascentista já foi restaurado diversas vezes desde a sua construção e chama a atenção principalmente por conta das pinturas a óleo que decoram suas paredes e os azulejos pintados à mão com motivos florais. Número 9. Situado na sub-região do Baixo Volga, entre o Oceano Atlântico e as zonas montanhosas dos distritos contíguos, Aveiro exibe uma paisagem muito variada, caracterizada por uma longa costa arenosa, um bonito estuário e diversos parques e jardins. Conhecida como a Veneza Portuguesa, a encantadora cidade de Aveiro é atravessada por um canal e é tida como um dos destinos mais encantadores do país, graças aos seus coloridos moliceiros, aos edifícios em tons de pastel de estilo Arte Nova e à sua tranquila atmosfera urbana. Um cenário ideal para as suas férias. Enquanto estiver na cidade, visite o famoso Mercado do Peixe, um mercado tradicional que abriga alguns dos melhores restaurantes de marisco de Aveiro. Nas redondezas, irá encontrar inúmeros restaurantes e uma ampla oferta de lojas e bares. Escolha um dos cafés tradicionais enquanto passeia pela cidade e prove os divinais ovos moles, que são a especialidade do distrito. Pode ainda fazer um passeio de bicicleta nas chamadas bugas, as bicicletas cedidas pela Câmara, percorrer o cintilante canal da cidade, as ruelas pitorescas e explorar algumas das atrações mais afastadas do centro. Número 8. Às portas de Espanha, distando apenas 8 km em linha reta da cidade de Badajoz, Elvas foi a mais importante praça forte da fronteira portuguesa. A cidade mais fortificada da Europa, tendo sido por isso cognominada Rainha da Fronteira. Elvas e Badajoz preparam o futuro para criar uma única cidade com o nome de Eurocidade Elvas-Badajoz. Elvas alberga o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo. É também conhecida como Cidade Monumental ou Cidade Museológica. É uma cidade de caráter fortemente turístico, sendo visitada anualmente por cerca de 500 mil pessoas. Pelo posto de turismo de Elvas, localizado na Praça da República, passam anualmente cerca de 50 mil turistas. Repleta de pontos turísticos de interesse, sejam eles monumentais, museológicos, históricos, religiosos e até mesmo a nível económico, Elvas é a capital do turismo do norte alentejano, sendo então, juntamente com Évora, as duas cidades mais importantes a nível turístico no Alentejo. Número 7. Como que protegida pelo castelo a lembrar a história, Silves surge sobre um estupendo vale por onde se ergam as suas casas tradicionais. Hoje, Silves é uma cidade que faz parte do roteiro turístico de qualquer visitante. Dado o seu crescimento económico e urbanístico, fica provado que mesmo em plena Serra Algarvia se pode encontrar um local rico pela sua oferta, quer a nível de monumentos, quer a nível de animação e lazer. A sua oferta de alojamento e restauração, o seu festival conhecido a nível nacional, os espaços para espetáculos como a Fábrica do Inglês permitem ao visitante um vasto número de opções para se divertir ou mesmo apenas para descansar. Ainda consegue surpreender pela beleza do rio que percorre toda a Baixa de Silves e que permite o deslumbramento de um tranquilo final de tarde. Número 6. Delimitada por longas praias, separadas por um braço do estuário da Ria Formosa e por suaves colinas cobertas por pomares cheios de odores doces, Tavira é uma das cidades mais deliciosas do Algarve, com a sua arquitetura tão singular. Possui uma encantadora mescla de belos edifícios, ruas calçadas e praças que mantêm o ambiente de uma tradicional vila piscatória algarvia. O rio Gilão, que corre ao longo do centro da cidade, amplifica o seu charme. A cidade está repleta de elegantes edifícios que exibem os característicos telhados piramidais de Tavira e é atravessada por uma antiga ponte, alegadamente de origem romana, cuja melhor perspectiva se pode obter da Praça da República. Número 5. Uma mistura entre tradição e modernidade. Assim pode ser resumida Guimarães, conhecida como o berço de Portugal, pois foi onde nasceu o primeiro rei do país. Apesar de ser uma cidade pequena, é cheia de igrejas, monumentos,
museus, praças, ruas medievais e passeios para os turistas, o que faz com que o destino seja muito procurado por todos os visitantes. Como quase todas as atrações estão concentradas no centro histórico da cidade, o viajante tem a possibilidade de conhecer tudo a pé, sem se preocupar em alugar um veículo ou precisar de transporte público. O Castelo de Guimarães, uma construção icónica para a cidade e todo o país, pode ser um ótimo ponto de partida para o passeio, pois até chegar ao centro é possível conhecer também o Palácio dos Duques. As ruas de paralelepípedos, os azulejos, os edifícios góticos e as casas tradicionais fazem com que os turistas viajem pela história. Para quem quiser curtir alguns dias de descanso na região, mas sem deixar de aproveitar, não pode deixar de visitar o Pavilhão Multiusos, local onde acontecem espetáculos, shows e manifestações populares, ou apreciar o final do dia numa praça. Quem sabe não está a acontecer um festival com artistas da região. Já os turistas que gostam de aventuras, é possível praticar rapel, trekking ou simplesmente dar uma volta de teleférico na Montanha da Penha. Número 4. A terceira maior cidade de Portugal, Braga, chama a atenção dos viajantes por conta da sua história rica, beleza arquitetónica, culinária ímpar, natureza e passeios inesquecíveis. Um exemplo disso é a Catedral da Sé de Braga, a mais antiga do país, que chama a atenção por conta dos diversos estilos da sua construção, o que deixa sua arquitetura tão rica e exclusiva. Mas é no alto de uma colina onde é possível encontrar a principal atração da região, o Santuário do Bom Jesus do Monte. Os turistas enfrentam uma escadaria com 670 degraus para conferir de perto a beleza do local e desfrutar da vista da cidade. Quando se pensa em doces portugueses, é impossível não se lembrar dos doces com ovos. Afinal, essas iguarias são uma tradição no país. O pudim abade de priscos, uma das receitas mais conhecidas, é prato típico de Braga, cujo segredo da receita não tem nada a ver com doces, mas sim com tocinhos, o que tornam a sua confecção verdadeiramente única. Número 3. A maior parte dos viajantes não ficam muitos dias em Évora, mas o que muitos não sabem é que, além de ser uma cidade repleta de igrejas e monumentos históricos, há também muito o que fazer na região, por isso é um lugar que merece entrar no roteiro de belas cidades de Portugal. Um centro histórico que possui o título de Património Mundial da Unesco, com certeza não pode ficar de fora do roteiro da viagem. Envolto de muralhas que têm mais de 500 anos, o local é bastante conservado e cheio de pontos turísticos, como a Porta de Avis, um dos portais de entrada da muralha, que sobreviveu com o passar dos anos, por exemplo. Com uma localização perfeita para apreciar a cidade, o Jardim de Diana é um lugar que faz com que o viajante se sinta verdadeiramente na capital do Alentejo. Ao lado do local há um mirante com vista da cidade e também do Aqueduto de Prata, uma obra criada no século XVI e usada até os dias de hoje para levar água para a população local. A Sé de Évora, uma catedral de estilo gótico, também está entre as atrações imperdíveis da cidade. Quem visita não deixa de subir ao seu terraço para contemplar toda a cidade. Número 2. Dona de um legado histórico, cultural e de uma beleza natural única, Chaves é uma das cidades mais antigas de Portugal. Desta forma, quem visita a região garante que é uma viagem cheia de surpresas, sempre boas, claro. Um dos melhores pontos turísticos da cidade é a Rua Direita, um local com diversas casas rústicas, cheias de cores e praças que chamam a atenção dos turistas. Outro lugar importante é o Castelo de Chaves, responsável por muito tempo por defender a fronteira. Lá, o turista tem a oportunidade de subir em um seu topo e conseguir uma vista espetacular da cidade, com vista panorâmica para os jardins do castelo, as montanhas, o centro histórico e o rio Tâmega. Uma visita à Igreja da Misericórdia de Chaves não pode ficar de fora de uma lista de o que fazer em Chaves, uma bela igreja barroca cujas paredes de seu interior são revestidas por painéis de azulejo azuis e brancos do século XIII que contam a história de passagens bíblicas. É importante que o turista se atente a todos os detalhes, pois não é permitido tirar fotos, por isso é importante registrar essa visita completa na memória. Número 1. Conhecida como a Cidade dos Templários, encontram-se em Tomar outros testemunhos de sua influência, nomeadamente a Mata dos Sete Montes, onde, segundo a tradição, decorriam rituais iniciáticos, e a Igreja de Santa Maria do Olival, que fundaram no século XII e conserva os túmulos de diversos mestres daquela ordem. A Ordem dos Templários foi extinta em França no início do século XIV,
mas em Portugal foi transformada na Ordem de Cristo por proposta do rei Dom Dinis, posteriormente aprovada pelo Papa, tendo sido determinado que os seus imensos bens que possuía transitassem para a Ordem de Cristo, que veio a ter um papel preponderante na epopeia dos descobrimentos portugueses. Tomar é uma lindíssima cidade, sede de concelho da região centro do país, situada nas bonitas margens do Rio Nabão, bem na lesíria ribadejana e uma das cidades históricas de Portugal com tanto para contar e ver. Esta é uma região ocupada pelo homem desde há longos tempos, apresentando o bonito Vale do Nabão, vestígios que recuam ao período paleolítico. No local da atual Tomar já existiram as cidades romanas de Nabantia e Celium. Conquistada aos mouros em 1147 pelo primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, foi então doada aos templários em 1159. O grão-mestre desta ordem, Dom Gualdim Pais, iniciou em 1160 a construção do castelo e convento que viriam a ser a sede dos templários em Portugal e posteriormente da Ordem de Cristo, e é hoje Património da Humanidade classificado pela Unesco. Tomar era um dos bastiões de defesa do país e uma localização defensiva privilegiada que se desenvolveu e ganhou importância ao longo dos séculos. No século XV, o infante Dom Henrique aumentou significativamente o tamanho da cidade ao desviar o rio Nabão, permitindo drenar pântanos e prevenindo cheias. Com a expulsão dos judeus de Espanha em 1492, a cidade acolheu grande número de artesãos, profissionais e mercadores refugiados, conferindo um novo desenvolvimento a toda a região, vitais mesmo para o sucesso dos descobrimentos portugueses. Vale a pena conhecer o bairro judeu e ainda a original sinagoga. Após a expulsão dos judeus do território luso, Tomar perde muita da sua força. Contudo, no século XVIII, retorna com a abertura da Real Fábrica por parte do Marquês de Pombal, com um inovador mecanismo hidráulico. O património de Tomar é riquíssimo, destacando-se monumentos como a Igreja de São João Batista, do século XV, as igrejas de Nossa Senhora da Conceição, século XVI, e a de Santa Maria dos Olivais, de origem do século XVIII, em tempos matriz de todas as igrejas dos domínios portugueses em África, na Ásia e na América, os conventos de Santiria, onde, diz a lenda, foi martirizada a Santiria, e o de São Francisco, do século XVII, a ermida de São Gregório, do século XVI, ou o importante aqueduto dos Pegões, construído no século XVI para abastecer o convento de Cristo. Muito mais há para ver e conhecer nesta encantadora cidade templária, como o curioso Museu dos Fósforos, bem como o fantástico Parque do Mouchão, com jardins lindíssimos cruzados pelo Rio Nabão, entre tantas outras atrações. A não perder também nesta cidade encantadora a Festa dos Tabuleiros, evento que se realiza de 4 em 4 anos e é para muitos considerado uma das festas mais bonitas em todo o mundo. Ao visitar estes locais, poderá contemplar alguns dos lugares mais bonitos de Portugal e pode ainda compreender que, embora Lisboa e Porto sejam as mais famosas, há muitas cidades turísticas de Portugal que ainda são praticamente desconhecidas e que valem também uma visita. Foi assim com o top 10 das cidades mais bonitas de Portugal, segundo comentários dos cibernautas, que finalizamos mais um vídeo e, consequentemente, esta série de vídeos das grandes viagens, rotas e destinos. Foi um prazer ter levado até si estas descobertas fantásticas e esperamos que o tenhamos ajudado a decidir o próximo destino das suas merecidas férias. Um agradecimento especial a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que este projeto tivesse sido levado a bom porto. Um bem-aja a todos. Despeço-me com o sentimento de dever cumprido e consciente que não foi um trabalho em vão. Um grande beijinho para elas e um forte abraço para eles. Porte-se bem ou porte-se mal, mas com muita classe. Obrigado pela companhia
e até uma próxima oportunidade.